Aumento das dores osteomusculares no inverno. Gente, esse é um assunto muito importante, por quê? Porque aqui... Me dá mais um pouquinho de som, Ariane, por gentileza. Isso, aí tá jóia. Melhorou também, Ju, pra você? Jóia, agora ficou jóia. Que é o seguinte, no inverno, por que a gente sente mais dor? Porque quando esfria a gente sente mais dor? Porque quando fica no inverno a gente não quer sair de casa, né? E diga-se de passagem, Juliana, esse inverno foi um inverno muito pesado para nós aqui. Nós teve noites aqui que eu fui medir no termômetro do carro, 18 graus, 17 graus. E eu falei, nossa, a gente não tá em Arapiraca. Esse foi o inverno, e tá sendo, né? Agosto não terminou ainda e o inverno não terminou também. Porque a gente sempre acompanha a questão de inverno com chuva. E não tem muito a ver, porque já Arapiraca tem uma temperatura gostosa, muito gostosa no cair da noite, né? Mas, gente, esse mês foi muito... Teve frio, teve tanto frio que a gente fechava tudo em casa e a janela ficava toda suada. Vocês perceberam isso na casa de vocês? Então, participa. 99639-8389 é o WhatsApp da 91. Ou então você entra aqui no nosso chat, no NN Play, e manda as suas perguntas aqui para Juliana Vieira, da Fisio e Saúde, fisioterapeuta. E o assunto é aumento das dores osteomusculares no inverno. O que a gente pode fazer? Juliana, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, André, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é interessantíssimo e que, assim, o que a gente vê muito na nossa prática, né, como você falou, esse ano foi o inverno frio aqui em Arapiraca. Tem alguns anos que nós não passávamos por esse tempo, né, de tão frio como foi esse ano. E aí nós vimos, e assim, tem uns estudos também que já relatam porque as pessoas sentem, né, tantas dores no período desse inverno, né? Uhum, verdade. E assim, como eu falei, ainda não acabou, né? Uhum. Estamos hoje aqui, ainda em agosto, e vai demorar um pouquinho. O verão começa oficialmente dia 21 de dezembro no Brasil. Então, daqui para lá tem muito chão, né? E as temperaturas aí, nós tivemos temperaturas negativas no Brasil esse ano, coisa que a gente nunca tinha visto, neve, né? Muita gente comemorando, brasileiro. Eu tivesse lá, eu também estava me jogando no chão, porque a gente nunca viu neve aqui. Mas, Juliana, para começar a nossa entrevista, por que nós sentimos mais dores no inverno? O que acontece com a gente, que a gente sente mais dores nesse período? Isso, André, vamos falar um pouquinho o que causa, primeiramente, né? No inverno, com a baixa da temperatura, André, as nossas articulações, ela diminui, o frio, ela tende a fazer uma vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? É uma diminuição do calibre do vaso. Ele aperta, ele diminui aquele fluxo sanguíneo. Então, nossas articulações com isso, nossos músculos também são diminuída aquela vaso, que vai levar ali uma diminuição do aporte sanguíneo para aquela articulação. E, consequentemente, isso vai gerar mais dor, e principalmente se a pessoa já tiver alguma patologia de base, tipo uma artrose, já tem uma alteração, um desgaste naquela articulação. Então, vai diminuir o aporte sanguíneo naquela região e vai sentir mais dor. Isso na parte articular. A parte também muscular, o que acontece? No frio, a gente tenta ficar contraído, né, André? Uhum. Todo assim, ó. Encolhidinho. Aí o que acontece? Aumenta aquela tensão. Nosso corpo, ele tá ali querendo gerar calor para aquecer a articulação, para aquecer o músculo. E isso ele trabalha mais. Então, o que acontece? O músculo, ele fica em contração. Então, aumenta as tensões musculares. Com a diminuição já desse aporte sanguíneo, vai aumentar ainda mais a dor e a tensão naquela região, né, André? Uhum. Outra coisa também, que nesse período as pessoas tendem a ficar mais quietinho, né, André? Ficar no seu cantinho. Tem umas pessoas que não querem nem fazer atividade, já tem essa desculpa, tá frio, não vou não. Quando esquentar eu vou. Isso, né? Aí o que acontece? A hipomobilidade. As pessoas deixam de se exercitar. O que acontece? As articulações, além do frio, aquela diminuição do aporte, o enrijecimento daquela articulação, e aí vai causar ainda mais dor, diminuindo o líquido sinovial. Que o líquido sinovial, André, é um líquido, vamos dizer que é um lubrificante das articulações, né? Que também já são diminuídas. Por quê? Se a pessoa deixa de se movimentar, tem a hipomobilidade, aquela articulação, ela não vai ser lubrificada, e aí vai gerar o quê? Mais dor, né, André? Então, isso também são outro fator que causa ainda mais dor. E assim, André, tem vários estudos hoje na Sociedade Brasileira de Ortopedia e de Reumatologia. A gente vê que até o frio
esse líquido sinovial, ele tende a diminuir. O que acontece? Ela fica mais espessa, esse líquido. Então, já não favorece aquela lubrificação adequada da articulação. Então, são vários fatores que levam as pessoas sentirem mais dor muscular, articular no inverno. E isso já é comprovado, né, André? Sim, e as pessoas também da melhor idade é que também sofrem mais com esse período de inverno, né? Vem aí o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, eles já sentem mais necessidade de se agasalhar do que as pessoas mais jovens. Isso, né? Porque ali ele já tem um desgaste, né, André? Com o passar da idade, o processo do envelhecimento, que é um processo natural do envelhecimento, as articulações vão se desgastando e aí ele já tem um comprometimento. E aí vem o frio e aí começa mais as dores. E isso, André, é o que a gente vê na prática. Na Fisisaúde a gente vê, na clínica a gente recebe todos os dias. Os pacientes que estavam bem e voltam com muitas dores. Agora, até pessoas que fizeram cirurgias, André, que acontece, né? Fiz uma cirurgia, dói muito nesse inverno, mas justamente por isso. Naquela região onde fez a cirurgia, aquele processo de reabilitação, aquilo ali tem um aporte deficitário de oxigenação, né? Sim. E no inverno, como a gente falou anteriormente, há uma vasoconstrição, diminui o aporte sanguíneo, vai sentir mais dor naquela região da cirurgia e isso é normal de acontecer mesmo. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido Jairo Ribeiro, daí a confusão do nome. O Jairo mandou uma mensagem para mim dizendo aqui no meu privado: tô acompanhando o seu programa pelo NN Play. Muito obrigado, então. Mandou aqui no meu WhatsApp. Muito obrigado, Jairo. E Dr. Paulo Aguiar, advogado e ex-prefeito da cidade de Lagoa da Canoa, também acompanhando aqui o nosso Saúde em Foco. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, tá? Perguntas pelo 99639-8389 e o assunto é aumento das dores osteomusculares no inverno. O que fazer? Juliana, o que fazer para aumentar então o aporte sanguíneo das articulações e músculos no inverno? Isso, André, é fazer atividade, né? Mexer. Isso, se mexer. Fazer a mobilidade ao acordar, fazer alongamentos, exercícios de mobilidade articular, mexer as articulações. E assim, André, muitas pessoas, o que acontece? No verão, você pode perceber que as academias lotam, não é? Sim. Todo mundo tá na academia. Chega no inverno, tem a desculpa, tá chovendo, tá frio. E aí eu digo, mas lá não é fechado, é aberto, André, né? Pode ir tranquilamente para uma academia, para qualquer atividade para fazer, né? Lá é fechado. Então, assim, continuar fazendo atividade durante o inverno, né? Lá na Fisisaúde nós temos também a hidroginástica em piscina aquecida, nós temos o pilates, temos o crossfísio. O importante é manter-se em movimento. Lógico, André, você não vai sair para fazer uma caminhada, né? No inverno você vai sentir mais dor. Sim, mas as atividades em academia, em clínica, estão todos funcionando. Então, manter-se ativo, apesar do frio, né? Se agasalha, mas vai para academia, vai fazer atividade, vai para a clínica, mas tem que manter sempre fazendo uma atividade física. É verdade, porque olha, no inverno os nossos músculos ficam mais encolhidos, né? Isso causa rigidez muscular, ou seja, os músculos ficam endurecidos e um possível desconforto a gente sente aí ao se movimentar. As pessoas podem sentir isso. Além disso, no frio, o corpo diminui a circulação para preservar a temperatura. Olha a galerinha aí se mexendo aí, quem está acompanhando a gente pelo NN Play aqui. Que imagem bacana, né? O que faz com que aumente a viscosidade do líquido sinovial, esse líquido que você falou aí, que fica dentro das articulações e serve para lubrificar. É por isso que o líquido diminui, como se o líquido fosse um óleo para diminuir o atrito, né? Então, aí o aumento dessa viscosidade gera maior rigidez nas articulações e, consequentemente, mais dores. Mais dores. Ou seja, Juliana, a gente precisa se mexer para aumentar a quantidade desse líquido sinovial, para que ele lubrifique mais essas articulações e a gente passe a ter menos dor. Uma coisa até lógica. Isso, André. E quando nós estamos fazendo atividade física, o corpo aquece o músculo e a própria circulação, ela impulsiona o sangue, né, a oxigenação para as articulações mais distantes, né, para as mãos e para os pés. Porque nesse período é que a pessoa sente mais dor, mãos e pés, são as extremidades, né? Porque o aporte sanguíneo ali já é mais deficitário. Quando você está fazendo uma atividade física, você está impulsionando aquela parte sanguínea, oxigenando mais essas articulações mais distais. Perfeito. Agora, Juliana, tem algumas doenças que algumas são crônicas, que as pessoas que as têm, elas têm essa tendência também a se contraírem e também se retrair para dentro de casa.
que é o caso da artrite, por exemplo. As pessoas que têm artrite, que são as dores causadas pela artrite, podem acompanhar a pessoa durante todo o ano, mas especialmente nos períodos mais frios. Elas costumam se intensificar, né? Portanto, as pessoas que têm artrite têm que ter cuidados redobrados nesse caso, né, Juliana? Ou seja, ao invés de parar, que é uma tendência natural, porque vai incomodar, né? Você sair de casa no inverno vai incomodar. Só que é o seguinte, gente, como a Juliana falou, a piscina é coberta e aquecida, ou seja, você não vai fazer nada no relento, como a gente fala aqui, nada no sereno, né? Como diziam meus avós, diziam, minha mãe, menino, saia do sereno, né? Já viu sereno? Não, a gente só encontra isso aqui no Nordeste, né? Em lugar nenhum no Brasil você vai... O que é sereno? Né? Sereno é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Mas pra gente aqui, sereno, olha aí, correndo aí na neve, provavelmente. Pela imagem que você tá vendo aí, né? Tá, o Marco Aurélio arrumou uma pessoa para se exercitar ali na neve. Então, Juliana, para quem tem artrite, os cuidados são ainda mais especiais, né? Isso, André, porque a artrite já é uma condição que aquela pessoa tem, já tem uma patologia crônica, né? Então, ela já faz aquele acompanhamento, já tem aquele tratamento específico para as pessoas que já têm uma artrite ou uma patologia reumática ou qualquer outra, né? Então, nesse período, quando diminui, como a gente falou, diminui a vasoconstrição, diminui a temperatura, o que acontece? As pessoas sofrem mais com as dores, sim. Mas importantíssimo, apesar da dor, André, continuar fazendo atividade. A gente, como eu falei anteriormente, na clínica a gente relata, muitos pacientes têm nos procurados porque sentindo mais dores. Então, na anafise a gente vai trabalhar tanto a parte analgésica, né? A gente faz os recursos anti-inflamatórios, analgésicos, mas a gente também já inicia uma atividadezinha leve, uns alongamentos, já na própria fisioterapia. Porque a articulação ela tem que manter esse movimento, André. A gente viu aqui, o líquido sinovial, ela só é produzido quando se tem movimento. Se você ficar parado, aquela articulação, ela não vai produzir o líquido sinovial. Consequentemente, vai ter rigidez articular e aí vira aquele ciclo, né, André? De dor, tensão, dor. Então você tem que quebrar aquele ciclo fazendo movimento adequado, lógico, com a ajuda do profissional. Tem como prevenir as chamadas dores de inverno, Juliana? Bem, André, como nós falamos, até comentamos anteriormente, manter-se ativo, né? Se manter em movimento. Manter em movimento. E outra coisa, André, se agasalhar bem, não é evitar de estar se expondo. Lógico, quando a gente sai de casa, a gente já vê que sente mais o frio. Sim. Mas principalmente o vozinho que está em casa, o pai, a mãe que está sentindo muito dor, mantém aquela articulação que sente mais dor, principalmente os joelhos, André. As pessoas que têm umas artroses no joelho, elas sentem muita dor nesse inverno. Então, manter aquela articulação aquecida, né? Em casa, a gente pode usar outros recursos, fazer até uma compressa quente antes de dormir. Sim. E manter envolver aquela articulação. Eu falo muito isso para meus pacientes. Antes de dormir, faz uma compressa quente, deixa lá 20 minutinhos, uma bolsinha térmica, coloca. Depois envolve aquela articulação em um paninho para manter aquecida, né? Perfeito. Botou uma piscina deliciosa aí, bem parecida com a da Físio de Saúde. Isso. E nada melhor, né, André, do que nesse inverno. Homem, não fale fazer uma atividade física numa piscina aquecida, né? E a gente vai falar de grupos familiares, né? Que vocês podem fazer as suas atividades físicas lá na Físio de Saúde com grupos familiares. Que bacana, né? Porque fica aquela resenha tudo em família, você fica tirando aquela onda daquele que fez o exercício não muito certo e por aí vai, né? E você incentivar também o papai, a mamãe, a vovô, o vovó, por que não se mexer? Isso. Né? E, ao invés da gente estar em casa, afinal de contas, esse fica em casa tá demorando demais. E a gente tá em casa realmente, né, Juliana? A gente não tem mais aquela capacidade que a gente tinha até... A gente tem até vontade, né, gente, de ir pro bar, de ficar horas e horas e horas e horas lá na pizzaria, no bar, enfim. Mas a gente olha assim, diz assim, ainda não acabou, eu não tô me sentindo seguro. Nós que tivemos Covid, né? Eu pelo menos não me sinto seguro, já tomei a primeira dose, tá faltando a segunda, vai chegar dia 7 de setembro. Ainda não me sinto seguro. Quando a gente pensa que vai ficar seguro, vem outra variante aí, né? Essa variante é mais pesada do que as outras, tem uma taxa de transmissão bem maior, ainda você já fica, poxa, não acaba nunca isso. Mas já está acabando. Eu já tive notícias hoje que o Brasil hoje está com a menor taxa de transmissão do ano, graças a Deus, né? Quem não se vacinou, procure se vacinar. Não deixe, não caia nessa de não se vacinar, né?
Não aconselho você a fazer isso, porque daqui a pouco, como vocês estão bem vendo, né, Juliana, a gente está vendo aí o passaporte da imunização. Tem alguns países que vão exigir para alguns eventos, inclusive. Os Estados Unidos anunciaram hoje, alguns estados anunciaram, se eu não me engano, o estado da Califórnia, anunciou que as crianças só terão acesso à escola com passaporte de imunização. Ou seja, você não vacinou, você não vai colocar seu filho na escola. É simples assim, tá? Alguns podem chamar de terrorismo, de arbitrariedade, meu corpo, minhas regras, enfim. Eu só sei de uma coisa. Eu sou vacinado contra cachumba, difteria, coqueluche, tétano, sarampo, outras, né? E as outras tudinho. Minha mãe nunca perguntou, me levou lá, me levou meu braço, minha perna, minha bunda e eu tomei, né? Ninguém perguntou nada. De onde vinha, de onde não vinha. Eu só sei de uma coisa, estou imunizado com essas doenças aí. Algumas que inclusive que eu me vacinei, eu tive. Eu me vacinei contra a cachumba e tive catapora. De uma forma mais lenta. Né? De uma forma mais leve, quer dizer. Mas tive. Então significa que nenhuma vacina vai imunizar você 100%, tá? E a gente é muito besta. Na realidade é isso aí. A gente é muito besta. Não vou vacinar não vou, sabe? Eu só não me vacino com água e se a Anvisa disser assim, essa que eu não aprovo. Por exemplo, tem uma vacina aí que não foi aprovada em adolescentes. Essa os meus filhos não vão tomar. Tá? Não vou dizer o nome aqui para ninguém. Mas tem uma vacina que a Anvisa não homologou para uso em adolescentes no Brasil. E, portanto, essa, enquanto não tiver homologação da Anvisa, meus filhos não se vacinarão com ela. Eles têm 14, vai fazer 14 em setembro, ele tem 16. Os dois não vão tomar essa vacina aí. Eles só vão tomar a vacina que o pai quiser, que eu quiser que eles tomem, em primeiro lugar. Eles também não vão tomar qualquer vacina. Não vou levá-los para o posto para tomar qualquer vacina. Vou tomar a vacina que eu tomei. Por uma questão de ética e de ordem, eu não vou dizer a vacina que eu tomei. Mas aí minha casa, minhas regras. Aí, fecha aspas, vamos voltar para cá. Qual a atividade mais apropriada para realizar no inverno quando se tem dores osteomusculares, Juliana? Isso, André. É importantíssima essa pergunta, porque as pessoas dizem, mas eu estou sentindo dor, o que eu vou fazer? André, a como eu falei anteriormente, né? A piscina aquecida, para quem está com dor, é um aliado para analgesia. Porque o corpo, na água quente, né? Na temperatura adequada, que é 34 graus, que é a temperatura ideal do calor, ela promove o quê? A vasodilatação muscular, a parte articular. Então, o que acontece? O calor, o frio faz a vasoconstrição, o calor faz a vasodilatação. Então, ali que se faz a vasodilatação, vai vir mais sangue para o músculo, vai vir mais sangue para a articulação, e aí vai acontecer o quê? Diminuição da tensão muscular. Aquela tensão que a gente falou que estava gerada por conta do frio, o calor vai relaxar a musculatura, vai relaxar aquela articulação e vai promover uma maior amplitude de movimento, a maior movimentação naquela articulação. Então, vai aumentar o líquido sinovial, aumentando a flexibilidade muscular, e o que vai acontecer? Diminuição da dor, que é o que a gente chama de analgesia, né, André? E isso já é comprovado, mais que comprovado, o efeito terapêutico da água, né, nas articulações. Então, André, no inverno, nada melhor do que se exercitar na piscina aquecida. Lembrando que lá na Fisio nós temos também a hidroginástica e temos a fisioterapia aquática, né? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença, Juliana, porque às vezes quem está em casa pensa que por ser na piscina é a mesma coisa, né? A gente tem a hidroginástica, a hidroterapia e a fisioterapia aquática na Fisio Saúde. Isso. Então são 3 modalidades. A hidroterapia ou a fisioterapia aquática, na verdade são duas. Então são duas modalidades. Isso. Quais são as diferenças, Juliana? Isso, André. A fisioterapia aquática, ela é reabilitação na água, né? É a fisioterapia. Nós reabilitamos dentro da água. Então, o profissional fisioterapeuta, ele entra na piscina com o paciente, com o cliente, e lá ele vai fazer os exercícios de acordo com a patologia que ele já tem, né? Vamos dizer que se ele tem uma artrose, uma sequela de AVC, uma esclerose múltipla, enfim, as patologias crônicas ou agudas podem ser tratadas na piscina. A gente também tem feito muita reabilitação de joelho, de ombro, André, na piscina, e o resultado é fantástico. Por que é fantástico? Tão fantástico como fora, muito mais. Por quê, André? Como nós falamos, o calor, ele relaxa a musculatura. Sim. Então, aquela articulação que foi acometida por uma cirurgia, seja de ombro, qualquer articulação, na piscina ele vai ter um grau de movimento maior, porque ele relaxou o músculo e agora vai trabalhar.
Na piscina, não. Ou fora da piscina, não. Ele vai contrair, vai sentir dor para realizar o movimento. Então, na piscina, a reabilitação ela é muito mais rápida. Cirúrgico, pós-cirúrgico, tirou os pontos, já secou ali, começa a fazer, a reabilitação é muito mais rápida, porque ele promove uma analgesia e o relaxamento daquela musculatura, né? Então, assim, fisioterapia aquática, o fisioterapeuta entra dentro da piscina, a gente vai reabilitar aquele paciente. Às vezes chega um paciente com crise álgica de dor, muita dor na coluna, né? Aquela tensão, aquele espasmo na musculatura. Então o calor relaxa e o fisioterapeuta ele vai começar a fazer técnicas manuais na piscina, né? Lembrando que na piscina nós trabalhamos com step, trabalhamos com jump, caneleiras, halteres. Então são vários equipamentos que nós usamos na piscina. Já a hidroginástica, André, já é o educador físico, né? Então, o educador físico, ele fica fora da piscina e vai orientando as pessoas a fazerem o movimento. Agora, aí, essas imagens são da Físio e Saúde, tá? Aí. Olha aí. Já é um paciente na reabilitação, paciente neurológico, paciente tensões musculares, essa paciente já fez uma cirurgia de coluna, faz a reabilitação. Então, André, como a imagem já mostra, nós trabalhamos com vários equipamentos na piscina que promovem o relaxamento, dá toda a tensão aí, fazendo já o relaxamento. E a hidromassagem no final, que são os jatos de água aquecida naquela musculatura onde está tensionada. Então só de olhar já dá para ver que é bem relaxante. E já dá vontade de pular, né? Isso. Porque, você fica com vontade. Na realidade, é muito simples. Quando a gente vai lavar as mãos na pia do banheiro, que a pia pelo menos do meu banheiro, não é aquecida não, né? Então aquela água gelada, Juliana, a gente retrai a mão, né? Agora vai pro chuveiro elétrico, que não dá vontade de sair de baixo. Isso, né? Relaxa, você vê que relaxa. Você fica lá, se você pensar na conta, você sai logo. Mas se você não pensar na conta, você demora lá, meu amigo, que é uma beleza, né? Aí você passa aquele shampoo tranquilo, se lembrando daquela música bem grande. A Guerra dos Meninos lá de Roberto, você canta a música todinha. E você tá tranquilo, porque a água quente realmente ela promove esse relaxamento e essa soltura dos músculos. Isso, André, além de diminuir a dor, como foi soltar os músculos, ela vai promover o relaxamento e aumenta a qualidade do sono. Então, uma vez que você relaxa, vasodilata aquela musculatura, você vai acontecer, diminui a tensão, diminui aquele estresse, aquela tensão que você estava no dia, o que consequentemente vai melhorar na sua qualidade no sono. A gente tem hidroginástica à noite. Pessoas que trabalham, que vêm fazer a ida, todas relatam. Quando chega em casa, lá na clínica, quando termina a hidroginástica, nós já temos banheiros, os chuveiros aquecidos, já sai todo mundo prontinho para dormir. Vai pra casa, E aí, chegar em casa, relaxa. A qualidade do sono, ela melhora muito com isso. Então, André, tudo é benéfico, né? Sem falar da socialização, né, André? Você chegou lá e, como dizer, é o meu escape, é o meu bem-estar. Chega lá do seu trabalho estressado, vai lá. É a terapia. É a terapia. Vai encontrar com outras pessoas, vai fofocar, vai conversar, vai falar como foi o dia. Então, é o momento do desestresse, né? É verdade. É importantíssimo. Com certeza. E outra coisa, né? Essa sociabilização que a gente precisa ter hoje, ela de qualquer forma está nos sendo impedida por conta da Covid-19. Isso. Né? Esse é um momento que, por exemplo, eu me lembro bem, Juliana, que no ano passado nós somos tolhidos até disso, né? A Físio, como todas as empresas no Brasil, passou aí uns 15 dias fechado, não foi? Mais ou menos? Estamos 15 dias fechado. 15 dias de portas fechadas, todo mundo em casa atônito, sem saber o que fazer e perguntando, será que eu não estou sonhando? Será que a gente não está no delírio coletivo aqui? Né? Porque você passar, ver as ruas vazias, shopping vazio, cinema fechado, né? Graças a Deus, essas atividades foram liberadas. E nós falamos no ano passado, Juliana, também o seguinte, que as atividades físicas, elas fortalecem a nossa imunidade. Ou seja, quanto mais sedentário nós somos, eu sou, mais a minha imunidade cai. Quanto mais eu me mexo, mais eu me movimento, pratico atividade física, mais a minha imunidade fica lá em cima. E o que é que a Covid-19 pega e acomete tanto? Pessoas com baixa imunidade. Mais vulneráveis, né? Entendeu? Então é por isso que é importante a gente se mexer. E tem um detalhe, Juliana, que se você falou, eu não prestei atenção, que é a questão do baixo impacto em atividades aquáticas. Você fazer um movimento, por exemplo, de flexão do joelho fora da piscina, você tem um impacto. Quando você faz na piscina, você tem outro tipo de impacto, o impacto zero, porque a água ela atendua. Isso, por conta da pressão, né, da água exerce, a pressão hidrostática, ela faz com que aquela pressão exercida na articulação ela diminua. Tanto é que na piscina nós usamos jump, usamos step, pessoas que têm artrose, e ali ele não vai sentir aquele impacto. Nós vamos fortalecer, vai trabalhar muito equilíbrio, muito fortalecimento ali naquela região, mas sem sobrecarregar aquela articulação, André.
E outra coisa, muita gente fala, mas a hidroginástica é exercício para idoso. Não é, André. Na clínica nós temos muitas pessoas, muitas mulheres e homens de meia idade, até jovens, gestantes, que adoram fazer essa atividade. Por quê, André? Como disse, é o prazer que a água relaxa. Ela proporciona, quero dizer. O relaxamento, ela como eu disse, aumenta aquela qualidade do sono, aumenta a qualidade de vida, libera hormônios do prazer, não é? Enfim. Perfeito. E tá aí, né? Para quem quiser, é o seguinte, gente, a Fisi Saúde tem todas essas modalidades. A gente vai continuar aqui falando sobre esse aumento das dores osteomusculares no inverno, o que fazer. A gente já viu aqui que atividades aquáticas com piscina coberta e aquecida, porque também ninguém vai para uma piscina descoberta e sem ser aquecida num período desse, não, tá? O desafio aqui tá feito aqui, né? Porque você, como eu tô falando, olha aí, ó, tem mais aí, isso aí é o Pilates, né? Aulas de Pilates, essa é você mesmo, né, Juliana? É. Tá lá dando o exemplo, tá? São movimentos feitos pelo Pilates. Juliana, fala um pouquinho sobre esse acompanhamento também das atividades físicas para se mexer aí, para melhorar a performance e evitar essas dores osteomusculares. Isso, André, nós vemos nas imagens ali, ele é o Pilates. O Pilates, ele trabalha muito essa questão também da flexibilidade, da força muscular, muita parte proprioceptiva, que é proprioceptiva, essa percepção do movimento, né, esse equilíbrio para evitar lesões. Então, o Pilates também é uma atividade muito procurada, André, porque ela trabalha todo o corpo, não são grupos isolados, trabalham toda a musculatura, são aulas dinâmicas, né? Uma aula diferente da outra. E tem aquela evolução, né? Exercícios para iniciantes, mais leve, lógico, tá saindo de alguma patologia. E os exercícios mais avançados, para quem já consegue fazer uma atividade, já tem um fortalecimento maior, uma flexibilidade maior. Então, o Pilates é para todas as idades, né? A gente trabalha muito essa questão. Idoso é muito importante também, André. Por quê? Aumenta com aquela região, né? Aquela fortalecimento daquela musculatura e para evitar as dores e amenizar aquelas dores que ele já sente, né? Por conta do processo de envelhecimento. Perfeito. Tá falado aí. Saúde em Foco, entrevistando a fisioterapeuta Juliana Vieira aqui da Fisio e Saúde. O assunto é aumento das dores osteomusculares no inverno. O que fazer? Um abraço, Dona Hilda, no sítio Capim, Maria de Fátima, lá na Rua das Oliveiras, em Coruripe. Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado pela audiência de vocês. Juliana, quais recomendações para realizar atividade física nesse tempo? É preciso passar por uma avaliação? Lá na Físio, por exemplo, se chegar uma pessoa de qualquer idade, tá? De 25, 30, 40, 50, 60 anos, o que vocês vão fazer? Vai fazer uma anamnese, vai chegar para essa pessoa e falar para ela, olha, de acordo com o seu perfil e a sua necessidade, a gente vai te encaminhar para isso. A gente já viu aí diversas modalidades que a Físio pode proporcionar. Afinal de contas, a gente mostrou imagens ali de você fazendo Pilates, algumas atividades ali ligadas ao Pilates, a hidroginástica, que tem ali alguns pacientes também fazendo. É assim que é feito lá na Físio. E outra coisa, respeitadas aí as regras de distanciamento, respeitadas as regras de ocupação, Juliana, como é que funciona isso? Turmas para quantas pessoas, por exemplo? Isso, André, na clínica nós temos respeitado essa parte do distanciamento, né? O uso de máscara, de álcool gel, né? Então, termina um atendimento, já limpamos as macas são todas higienizadas, né? Com cuidado nos banheiros, enfim. Na hidroginástica, como você falou, a gente tem... Bacana demais isso aí, né? Isso, no vídeo mostrando aí, as pessoas são famílias, entendeu? Que ficam no mesmo horário. Aí já que bacana, grupos familiares. Isso, aí já tem até essa liberdade, né? De estarem juntos e não usar máscara naquele momento, porque é todos de casa, vamos dizer. Sim. Então, nós temos grupos assim. E tem as pessoas que já mantêm esse distanciamento, as pessoas que não são, né, da mesma família. Mas assim, André, graças a Deus, lá na clínica, não tivemos nenhum problema, né? Deus também nos abençoou, né? E assim, a gente tem todo mundo todos os cuidados, né, André? Com relação ao Covid. No Pilates também são turmas de 4 pessoas, nós temos vários equipamentos que tem na sala, mas saindo de uma maca, de um equipamento, já higienizando para trocar o aluno daquele aparelho, com todos os cuidados, né, André? Uhum. Tá, e essa anamnese dos pacientes que chegam lá, isso, né? Quais as recomendações para se realizar uma atividade? Por exemplo, eu quero fazer Pilates, eu chego lá com aquela ideia na cabeça.
Mas você e a Joyce, ou você ou a Joyce, disseram assim: André, por que você não faz de acordo com a sua performance? Por que você não faz o crossfísio? Ou então, por que você não faz a hidroginástica, André? Que seria bom para você, assim, assim, assim? Isso, nós vamos uma conversa, né? Primeiro com o paciente, as pessoas têm alunos que já chegam já sabendo o que querem fazer, né? Outros não sabem, então tem que pedir um acompanhamento e a gente vai ver o que essa paciente está sentindo, o que esse aluno está sentindo, se sente dores, né? Se sente dores, dependendo da idade, a gente já encaminha a pessoa para fisioterapia aquática, dependendo para hidroginástica, mas isso vai depender muito de cada pessoa, né? Dos fatores. Tipo, tem algumas pessoas, algumas idosas, as pessoas de meia idade que tem medo de água, né, André? De piscina. Tem as pessoas que ainda tem pavor. Então a gente já nem coloca na hidro, já oferece o Pilates, entendeu? Já encaminha para o Pilates. E o Pilates, como eu falei, são para todas as idades. E os exercícios é de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Uns eu vou trabalhar mais isso aqui, outras eu vou trabalhar. E no Pilates a gente faz toda aquela avaliação, ver o que a pessoa tem, as dores, enfim. As pessoas mais jovens, meia idade, elas procuram muito o crossfísio, né, André? Por que o crossfísio? Porque é aquela atividade que exige mais mobilidade, a parte cardiovascular é mais trabalhada, nós trabalhamos com barras, com os halteres, mas isso de acordo com cada pessoa, André. Aliás, falando em crossfit, eu acompanhei sua subida na... Marco Aurélio, vê se tu encontra a subida na corda da Juliana. Tá aí, né? Juliana, eu vi aquele negócio ali e eu em casa, costurado, operado, digo, se eu subia, eu não descia, né? Mas é difícil. É mais avançado, né, André? É um estágio, ali é um estágio avançado. O baiano estava embaixo, dando apoio, e assim, segurando a corda. Isso, e eu já faço atividade física há muito tempo, né? Eu faço Pilates, um fortalecimento grande. Para a pessoa fazer uma atividade maior, já exige mais, né? Sim. Da musculatura, né, André? Lógico que na clínica, né, a gente não faz esse tipo de exercício, né? Até porque o nosso público, né, é um público que faz tanta atividade, de tanta, vamos dizer, explosão, de tanto impacto. Né? Já pessoas que conseguem, já tem aquela força, tanto de abdominal, enfim, de todo o corpo, né? Mas lá nós trabalhamos toda essa parte também, com halteres, com os querubéus, com as anilhas, né, os pesos e as barras. E sempre naquela adaptação de movimento, né, André? O Baiano e a Lenda, eles fazem lá aulas que as pessoas ficam assim, ó. Meio que aberto, porque você acha que você não conseguiria fazer um determinado movimento, algum exercício, e na verdade, com orientação, vai adaptando no começo e você consegue um movimento maravilhado, com um ganho também, André, de mobilidade, né? Uhum. Hoje em dia, tanto a fisioterapia quanto a parte da educação física, a gente tem trabalhado muito a questão mobilidade articular. Não é só a parte de fortalecimento e força da hipertrofia, não. Aquele indivíduo que não tiver a mobilidade da articulação, ele vai sentir dor, vai ter mais causas de lesões, enfim. Tudo isso a gente já faz uma anamnese, né? Vai sempre adaptando os movimentos. Por quê, André? A gente faz atividade, a gente pode ter, qualquer atividade pode ter lesão. Mas o nosso objetivo na clínica principal é esse, minimizar e diminuir a zero mesmo essas lesões, né, causadas por qualquer atividade física. Então vai depender muito do perfil daquele aluno, né, daquele cliente que chega na clínica. E aí a gente vai conversar e vai direcionar o que é mais adequado para ele fazer. Ele pode fazer degustação, Juliana, porque de repente, né, o Baiano teve aqui na semana passada e o pessoal, alguns alunos lá da Físio e do Baiano, assim, André, o Baiano é conhecido como nosso malvado favorito. É mesmo. Que ele pega pesado. Aliás, o João Paulo, esposo da Sara, já tinha falado isso pra mim, né? Isso, André, nosso malvado favorito, isso. Porque ele pega pesado. Né? Ele e a gente só desenvolve assim, né, André? Sim, deixa a gente na zoninha de conforto não ali, não vai não. Né? Aí eu percebi, por que eu tô falando isso? Porque eu percebi que pra você ficou uma vitória ter feito aquela subida na corda. Eu não sei se foi a primeira vez, ou você já tinha feito, não tinha documentado, você queria documentar naquele dia, né? Mas é muito difícil. Pra quem tá assistindo, às vezes pensa, mas pense numa coisa, uma criança faz aquilo assim. Mas é justamente isso, André. A gente quando vai, com o passar dos anos, né? Se a gente não mantém aquela articulação ativa, aquela mobilidade, a gente vai perdendo, né? Uhum. Vai deixando de fazer atividade física. Quando chegar lá na frente, você não consegue fazer aquilo ali. Mas a gente tendo a mobilidade, fazendo sempre uma atividade, por isso que a atividade física tem que ser do início, André. Quem tem criança, quem tem adolescente em casa,
é sempre procurar incentivar e levar a criança a fazer atividade física, porque com o tempo ela vai perdendo aqueles movimentos que ela conseguia fazer, vai perdendo aquela mobilidade. Quando chega na fase adulta, ela vai sofrer mais ali, vai sofrer dor, vai sofrer no trabalho, e na fase mais avançada de idoso nem se fala, porque aí o que vai acontecer, vai sentir mais dor, restrição de movimento, diminuição de flexibilidade, então já vai ser aquela pessoa que não vai ter uma qualidade de vida tão boa quanto uma pessoa que já é ativa de muito tempo, né, André? Então estimular a atividade física sempre o mais cedo possível e persistir, continuar, não é? É verdade. E outra coisa, veja só, gente, como eu tô dizendo, quando a gente é criança, a gente faz coisas que todo mundo duvida que a gente era capaz de fazer aquilo. Isso. Né? Eu pulei muro quando eu era criança, que hoje eu digo assim, rapaz, eu não sei como é que eu pulei, porque hoje nessa idade eu não consigo mais pular. Plantar bananeira, né, André? Né? Enfim. Pois é, né? Fazer alguns exercícios que eu vejo aí, a mulherada, um exercício que é assim, Juliana, você fica de costa pra parede, entendeu? E levanta as pernas, depois tu procura aí, Marco Aurélio, é um exercício que a pessoa fica de costas pra parede, de ponta cabeça com os pés apoiados na parede. É essa posição aí. Eu vejo muita gente que faz o crossfit fazendo isso. E eu falei, cara, que coisa incrível, né? E outra coisa, os braços é assim ou semiflexionados. Isso. Né? É um exercício que você vem, que você chega, que você se apoia, um exercício de equilíbrio. Isso, e lembrando, André, que esse aí já é para pessoas que já têm aquele fortalecimento, aquela capacidade, aquela coordenação, né? Já bem avançada, né? Não é qualquer pessoa que chega, a gente vai fazer um exercício mais evoluído como esse, né? Então, esses exercícios eles são adaptados, né? Para cada idade, de acordo com o que a pessoa já apresenta. Então tá, não tente fazer em casa, né? Primeiro lugar, você vai ver aí no NN Play, mas não faça em casa, porque você tem que fazer isso sob orientação, sob acompanhamento, né? Agora, Juliana, a gente estava falando aqui, nós falamos na semana passada do CrossFit, a gente está falando de atividades que você pode fazer durante o período do inverno, mas veja, lá a piscina é coberta e aquecida, a instalação climatizada, só que tem uma coisa, nesse período, vocês diminuem um pouquinho a refrigeração, para que as pessoas até possam se sentir mais confortáveis. Isso. E também quando chega em dezembro, né, naquele calorão que a gente conhece aqui, todo mundo quer o ar-condicionado topado, né? Você não quer, você pode até transpirar, mas você quer transpirar no ar-condicionado, né? Então, como é que é feito isso na Físio, por exemplo, para as pessoas que querem fazer o crossfísio, o pilates, outras atividades que a Físio promove para o seu bem-estar e também o seu conforto, tanto na cuca como no corpo. Isso, André. Como o CrossFit é uma atividade muito dinâmica e com muito, como disse, muito essa parte aeróbica, né? Por mais que esteja inverno, elas aumentam muito essa temperatura, né? Porque a atividade em si, ela já tem um excesso, um aumento de temperatura corporal. Então elas já não sentem tanto, né? Já na fisioterapia, como você falou, a gente tem que manter sempre essa parte de climatização já mais branda, né? Porque as senhorinhas quando já tô com frio, então a gente tem que desligar o ar-condicionado, já manter uma temperatura mais adequada. Mais amena. Né? Isso. E já na piscina não. Aí essa parte é que elas adoram, né? Porque a parte da piscina, como ela é coberta, né? Então quando você entra naquela parte que já da piscina, você já sente aquele clima aquela temperatura gostosa, né? Você já sai da piscina aquecida, o local já está naquela temperatura já mais alta, né? Não tem frio, então já, como eu disse, já toma banho, já troca de roupa, a gente tem vestiário, tem pessoas que já vão para casa, outros que fazem cedinho, já sai de lá e já vai direto para o trabalho. Então nós temos turma de hidroginástica, tanto de hidroginástica, pilates e o crossfísio. Manhã, de 7 horas da manhã já tem turmas, o CrossFit é um pouco mais cedo, 6h20 da manhã já tem turma, e temos no final da tarde e à noite. Então a clínica nós funcionamos até as 20 horas, né? Então na piscina nós temos turmas à noite, no Pilates temos turmas à noite também. Juliana, 13 anos de físio? 13 anos. 13 anos de físio e saúde. Eu lembro, né? Eu lembro que como se fosse hoje. Na realidade, nós começamos a perceber o mundo todo, né? Não somente o Brasil. A gente diz assim que não há males que não tragam um bem, né? A gente já tinha visto, a gente sabia, mas não sabia, né, gente, da importância dos fisioterapeutas nesse processo. Pronto, a posição é essa aí,
A posição é exatamente essa aí que o Marco Aurélio pegou, tá? Não faça isso em casa. Isso tem que ser feito por alguém treinado ou treinada, tá? É uma posição que eu admiro, eu acho muito difícil, né? Mas com treino o André Peps também consegue. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele não tem apoio nenhum. Aí as pessoas estão em pé, invertida, né? De ponta cabeça, estão ali equilibradas sobre as suas cabeças mesmo, sem apoio nenhum. Da importância, Juliana, da fisioterapeuta, do profissional de fisioterapia. E eu percebi isso quando eu tive no meu pós-cirúrgico, que eu me operei na sexta e no sábado pela manhã eu pensei que estava tudo tranquilo, estava parecendo o Robocop com o negócio na perna, inflando e desinflando, que ia para evitar a trombose, estava com uma meia por baixo, e me chega uma fisioterapeuta lá, bem novinha, assim, igual a você. Aí disse: seu André, bom dia, tudo bom? Tudo bom. Ela disse: tá pronto para andar? Eu digo: como é? Eu cheio de dor, todo costurado. Eu digo: moça, eu não consigo levantar daqui não. Eu não consigo não. Ela disse: você consegue. E você vai. Eu disse: eu vou. Eu disse: vai. Eu digo: pronto, a sua fé é maior do que a minha. Juliana, acredite, né? Aquela garota me fez naquele dia, um dia após, eu acho que não fazia 24 horas não, que foi operado às 14 horas da sexta. Isso foi 10 horas da manhã do sábado. Ela tirou aquele negócio que estava me inchando e encolhendo na minha perna lá, né? Fez eu tirar a meia, eu tomei um banho, troquei de roupa. Mais ou menos meia hora, 40 minutos depois, estava eu andando no corredor ali. E ela disse: amanhã eu volto, viu? Eu digo: homem, não volte não, não volte não. E ela voltou. Isso, André, porque cada vez mais, antigamente, você vê que quando as pessoas faziam cirurgia, ficavam muitos dias parado na cama, né? Sem fazer atividade, sem fazer paradinha. Fez cirurgia, tem que ficar de repouso. Hoje em dia não se tem mais isso, né, André? Então, quanto mais cedo você começa a movimentar, mais rápido é a sua recuperação, em qualquer cirurgia. Tanto a parte da obstetrícia, cesáreas, enfim, até a parte cirúrgica, de cirurgia plástica mesmo. O pós-operatório, cirurgias ortopédicas, é imediato. A gente tem que começar o quanto mais cedo a se movimentar, porque a recuperação, isso aí já é cientificamente comprovado, é mais rápida. Perfeito, tá vendo aí? Então, assim, eu tava lá num pós-cirúrgico e teve uma profissional da fisioterapeuta, uma profissional da fisioterapia que foi lá e acreditou mais em mim do que eu em mim mesmo. Isso. Então, muitas vezes você tá em casa e agora tá no inverno e tudo que você quer é olhar pro espelho e dar uma desculpa. Isso. Né? Ah, não, tá frio, eu não vou não. Mas será que não dá para você ir? Vai lá, faz uma avaliação. Olha que tem muitas modalidades que você pode decidir por fazer. O Pilates, o crossfísio, a hidroginástica, a hidroterapia, a fisioterapia aquática, como a gente falou aqui. Tem um detalhe, gente. Na Fisio e Saúde, no ano passado, a piscina foi reformada. Foi aumentada. Aumentaram a capacidade, fizeram uma rampa, né, Juliana? Uhum. Marcão, se você puder mostrar, tem uma partezinha ali que tem uma rampa, que tem um corrimão, que as pessoas que são cadeirantes, que não têm mobilidade das pernas, elas entram com aquelas cadeiras especiais que podem ir à água e são levadas até lá, acompanhadas, claro, né, por profissionais. Então, isso foi muito importante. Por que, Juliana, no meio da pandemia, tanta gente se encolhendo? Porque tem essas, né? Tem muitas empresas que fecharam, não foi? As portas no ano passado, infelizmente, é verdade. Mas tem muitas empresas que ousaram também, que no meio da pandemia disseram assim: peraí, isso é uma oportunidade de crescimento. Isso, André. Vamos crescer? Vamos crescer. E apostaram no crescimento e estão colhendo os frutos hoje. A Físio foi assim também em relação à questão da piscina. Peraí, vamos aproveitar que a gente está parado aqui, vamos aumentar isso aqui, porque futuramente, quando tudo isso acabar, a gente vai ter uma demanda, talvez uma demanda até reprimida. Isso, André. Nós, antes da pandemia, nossa piscina, nossas turmas eram lotadas, né? Nossa piscina era menor, então a gente já tinha, como você disse, essa demanda reprimida, né? O pessoal procurava, ali, né? E não tinha vaga por a piscina ser menor. Já tinha essa rampinha? Tinha, mas era um pouco menor, né? Porque como a gente recebe cadeirante, André, e até idoso mesmo, não tem como descer a escada, tem que ser rampa mesmo na piscina. Então, quando veio, né, a pandemia, vamos fechar por 15 dias, aí veio, vamos aumentar essa piscina, mas era aquele cenário improvável, né, André? Uhum. As pessoas, todo mundo, nós tivemos também, todas as empresas passaram por isso, o medo, né, de como vai ser, de o que vai ser de amanhã.
mas a gente confia, tem fé em Deus, né? E no nosso trabalho. Então, reformamos a piscina. Quando o governo já deu o decreto, já liberou, voltamos às atividades. E hoje, graças a Deus, está sendo muito procurado. E o que acontece, André, também? Muitas pessoas idosas, nesse período de pandemia, ainda não querem voltar. E não é só por conta da pandemia, né? As pessoas já foram vacinadas há um bom tempo. Mas Sim. É por acomodação, André. Entendeu? O que acontece? Que é isso que a gente tem que vencer todo dia. Sim. Todos os dias a gente tem que brigar contra aquilo que quer nos acomodar. Porque a gente sabe que ficar em casa acomodado não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, nós vamos sentir mais dor, né? Já vai vir outros problemas psicológicos, sociais. Então, eu digo às pessoas que estão me escutando, as pessoas de meia idade, acordem, né? Vamos lá fazer essa atividade física, tragam seus pais, suas mães, o avô, venham fazer atividade física, não deixe ele em casa não, porque, André, a gente vê o aumento do índice de depressão, não é? As pessoas aí com síndrome do pânico, a gente vê na clínica aquela ansiosidade, já chega naquela agitação. Então, gente, já, graças a Deus, já estamos vencendo, né, a pandemia, o Covid. Sim. Mas vamos aos poucos voltando a socializar, perder esse medo. Vamos fazer uma atividade física. Não fique em casa, não. Então, orienta, fala com a mãe, com o avô e traz para a clínica para a gente começar a fazer uma atividade física. Porque, André, a depressão aí tá... Sim. Muitos distúrbios psicológicos, né? Depois desse período, e a gente precisa combater esse mal. E o nosso papel na Fisi Saúde não é só a parte de reabilitação física, André, mas essa parte também emocional. Então, nós, os fisioterapeutas, a gente faz nossas reuniões, é o que eu sempre falo, nós estamos aqui para ajudar, para estimular, para incentivar pessoas a ter vontade de viver e viver com qualidade de vida, né? E ela precisa querer se ajudar também. Eu, como fisioterapeuta, André, eu posso lhe ajudar se você quiser, mas se você não quiser, fica difícil lhe ajudar. Então é uma coisa que você tem que pensar, como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu vou estar daqui a 5 anos, a 10 anos? Isso aí vai só depender do que você está fazendo hoje. Se você faz uma atividade física, se você se alimenta bem, daqui a 5 anos você vai estar ótimo. Mas se você está paradinho em casa, na sua acomodação, na sua zona de conforto, daqui a 5 anos você não vai estar desse jeito que você está. Você vai pior, você vai estar com dores, entendeu? Então, as pessoas têm que acordar e começar a lutar contra essa acomodação também que houve durante esse período de ficar em casa, do que fica em casa. Exatamente. Né? Fica em casa, levou a sério. Agora está na hora de sair, lógico, com os cuidados, mas começar a fazer uma atividade física e principalmente essa parte da socialização, né? Perfeito. Novamente. Exatamente. Conversei com a Juliana Vieira, ela é fisioterapeuta aqui da Fisio e Saúde, que fica na rua Nossa Senhora de Fátima 218. Para você que assistiu essa entrevista, ela vai continuar aqui no NN Play para você ouvir e ver a hora que você quiser. Vai estar também no nosso canal aí, no @Saúde em Foco com André Pepes, lá no Instagram, logo mais à noite, tá? Tem o Spotify também, Saúde em Foco com André Pepes, nosso podcast sem intervalos comerciais, e também lá no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepes. Se você quer seguir, vai lá, segue, dá aquele sininho lá também. Vai ficar disponível aqui. A Fisio e Saúde, para você agendar a sua avaliação, atende pelos telefones e o WhatsApp. Anota aí, são 2, tá? 99661-5231, 99661-5231 ou 99661-1745. Você quer seguir a Fisio nas redes sociais? @Fisio Saúde AL, tá bom? No Instagram, @Fisio Saúde AL. Juliana, muito obrigado pela concessão da entrevista, sucesso. Obrigada, é sempre bom vir aqui falar da Fisio, porque afinal de contas, o que faltava para mim, né, Baiano, era a cirurgia. A cirurgia veio, daqui a pouco tô liberado para atividade física. E haja, meu Deus, haja coragem que eu vou cair na mão desse malvado favorito aí, que é o Baiano com o CrossFisio. Isso, com certeza, André. Obrigada por mais um dia e obrigado a todos os ouvintes.